Olá pessoal, neste vídeo eu vou apresentar para vocês um resumo, de uma forma bem simples sobre a disciplina de matemática financeira sobre regra de 3 simples. Então pessoal, o que é uma regra de 3 simples? É um processo rápido para se descobrir o valor de uma incógnita. Geralmente colocamos a incógnita x, quando em uma relação já conhecemos outras 3. Então, nós conhecemos 3 valores, mas nós queremos saber o quarto valor. Nós utilizamos a regra de 3 simples. E a regra de 3 simples ela pode ser direta ou inversa, também chamada de indireta. Então, vocês já devem ter ouvido falar, é diretamente proporcional, é inversamente proporcional. Na regra de 3 direta, ou diretamente proporcional, quando uma grandeza aumentar, a outra obrigatoriamente tem que aumentar. Quando uma grandeza diminuir, a outra grandeza também tem que diminuir. Ou seja, uma vai acompanhar a outra. Eu vou apresentar para vocês um exemplo dessa situação já já. Já na inversamente proporcional, quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza vai fazer o quê? Diminuir. Ela não pode acompanhar. E vice-versa. Se uma grandeza diminui, a outra vai aumentar. E isso é chamado de inversamente proporcional. E vai ter uma alteração na hora de fazer o cálculo. E é aí que geralmente o aluno erra a questão de concurso, a questão para poder resolver. Por quê? Porque uma nós vamos multiplicar em x e a outra nós vamos multiplicar linearmente. Vamos aos exemplos. Primeiro, um exemplo de regra de 3 simples de forma diretamente proporcional. Eu consigo fazer 12 camisas em 2 horas. Se eu trabalhar 3 horas, quantas camisas eu vou conseguir produzir? Ora, pessoal, eu fabrico 12 camisas em 2 horas. X, que é o que eu quero saber, a quantidade de camisas que eu vou produzir com 3 horas. Percebam, pessoal, aqui eu aumentei o número de horas. Ora, pessoal, se eu aumentar o número de horas, eu vou fabricar menos ou mais camisas? Então, se eu fabrico 12 camisas em 2 horas, eu aumentei agora o número de horas. Eu vou fabricar o quê? Mais camisas. Percebam, pessoal, que neste momento, elas vão ser o quê? Diretamente proporcional, porque uma grandeza acompanhou a outra. E aí, pessoal, o que eu vou fazer para resolver essa questão? De forma bem simples, eu vou multiplicar em x. Por quê? Porque eu estou tratando diretamente proporcional. Então, 2x vai ser igual a 3 vezes 12. Eu posso resolver essa questão aqui diretamente assim, 3 vezes 12, e depois eu vou dividir por 2. Mas como eu tenho que trazer esse 2 também dividido para cá, já que ele está multiplicando, eu já faço isso diretamente. Então, eu trago esse 2 para o lado de cá, dividindo. Então, vai ficar 3 vezes 12 dividido por 2. 12 dividido por 2, eu vou ter 6. Então, 3 vezes 6 igual a 18. Por que é importante fazer dessa situação assim, trazendo 2 diretamente para cá? Porque podemos ter um cálculo muito grande aqui, com situações, por exemplo, de regra de 3 compostas, onde nós vamos ter diversas grandezas. Então, nesse exemplo aqui, eu poderia resolver 3 vezes 12, que vai dar 36. Então, 2x é igual a 36. X vai ser igual a 36, que divide 2. X vai ser igual a 18. Mas essa forma, trazendo 2 diretamente para cá, já fica mais fácil, porque eu corto um com o outro e depois eu só multiplico um valor menor. Significa dizer o seguinte, pessoal, que eu fabrico 12 camisas em 2 horas. Já em 3 horas eu vou fabricar quantas camisas? 18 camisas. Então, resolvi essa questão de uma forma de regra de 3 simples, de forma direta. Outro exemplo de forma direta. Em 3 horas eu consigo ler 60 páginas de um livro. Em 2 horas eu consigo ler quantas páginas deste mesmo livro? Então, pessoal, 60 páginas eu leio em 3 horas. Percebam que eu diminuí agora a quantidade de horas. Então, vamos pensar.
Se eu leio 60 páginas em 3 horas, eu diminuir o número de horas, vai acontecer o quê? Eu vou ler mais ou vou ler menos? É claro que se eu diminuir o número de horas, eu vou ler o quê? Menos páginas. Então percebam que eu diminuí de um lado, diminui do outro. São regras de 3 simples, de forma direta. E se é de forma direta, o que eu faço? Multiplico em x. Então, vai ser 60 páginas vezes 2, vai ser igual a 3 vezes x. Então, 3x é igual a 2 vezes 60. Trago x para esse lado, vai ficar x é igual a 2 vezes 60 sobre 3, porque o 3 está multiplicando o x, vai vir para o outro lado dividindo. 60 dividido por 3 é igual a 20. Então, x vai ser igual a 40, 2 vezes 20. Ora, pessoal, se eu consigo ler 60 páginas em 3 horas, em 2 horas eu vou ler quanto? 40 páginas. Então, resolvi a questão, de novo, regra de 3 simples, de forma direta. Agora vamos ver um exemplo de forma inversamente proporcional. 3 operários conseguem fazer um serviço em 12 horas. 2 operários conseguirão fazer o mesmo serviço em quanto tempo? Então percebam, pessoal, que 3 operários para 2 operários, eu estou diminuindo o número de operários. Agora, percebam que se eu trabalho com 3 operários em 12 horas, se eu diminuir o número de pessoas por exemplo, da minha fábrica, eu vou trabalhar com menos ou com mais horas? Imagina a situação, eu contrato lá uma empresa para poder construir a minha casa. E aí eu contrato e a empresa fala assim, olha, se eu colocar 20 pessoas aqui na sua obra, eu vou te entregar em um mês. Aí você fala, olha, pô, mas eu preciso dessa obra em menos tempo. Então, se você precisa em menos tempo, eu vou aumentar o número de pessoas trabalhando, porque você precisa com mais rapidez. Ou seja, pessoal, diminuir o número de operários, mas eu vou ter maior quantidade de horas para poder trabalhar. Isso aí é inversamente proporcional, porque uma seta para cima, outra seta para baixo, não acompanhou. Neste caso, pessoal, como é inversamente proporcional, eu não posso multiplicar em x, e sim linearmente. Se 3 operários fabricam em 12 horas algum produto, 2 operários vão fabricar em x. E aí, pessoal, como é que vai ficar essa regra de 3? Não vai ser em x, não é 3x é igual a 2 vezes 12, e sim 2x, 2 vezes x, vai ser igual a 3 vezes 12. Esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho 12 que divide 2, vai ser igual a 6. 3 vezes 6, x vai ser igual a 18. Ou seja, pessoal, 3 operários vão fabricar algum produto ou vão trabalhar em 12 horas. Já 2 operários vão fazer esse mesmo trabalho em 18 horas. Isso é regra de 3 simples, de forma inversamente proporcional. Nas questões, por exemplo, para resolver, o aluno tende a fazer isso aqui, multiplicar assim, e aí nós vamos ter a questão de forma errada. Então, toda vez que eu trabalhar de forma inversamente proporcional, eu não posso multiplicar em x. Eu tenho que multiplicar o quê? Linearmente.